Desculpa aí, depois a gente corta isso. O que você perguntou mesmo? Senhoras e senhores, estamos chegando, começando mais um episódio do Programador na Véia, o seu podcast semanal. Eu, Cauê Mendes, estou falando diretamente da minha casa e estou com os meus amigos de sempre, Éder Almeida. E aí, galera, tudo beleza? E Adriano Gomes. Fala, galerinha, tudo bom? É, isso aí, Éder. Mais uma semana começando e, como de praxe, a gente vai fazer aqui o nosso agradecimento especial aí para todo mundo que tem nos enviado muitas mensagens durante a semana. Galera, obrigado pelo apoio que vocês têm dado para nós. É muito importante para nós que a gente vai falar hoje de um assunto que está em pauta aí há alguns meses, né? Todo mundo trabalhando aí de casa por conta da quarentena. Então a gente vai discutir um pouquinho do trabalho remoto, do trabalho de casa, do home office, do teletrabalho, daquilo que vocês quiserem chamar. Certo, senhores? Certo. Exatamente. Então bora pra pauta. Bora, vamos lá. Red, white, black and blue. Red, white, black and blue. Red, white, black and... Queria começar que hoje a gente combinou de gravar aqui o podcast e eu comecei a fazer as contas de quanto tempo eu tô trabalhando exclusivamente aqui de casa. São 5 meses, completam amanhã. A última vez que eu fui pro escritório foi no dia 17 de março de 2020. Obviamente, essa não é a primeira vez que eu faço um home office tão longo. Já trabalhei mais tempo já. Mas eu queria ouvir um pouquinho dos senhores. Quanto tempo faz que vocês estão trabalhando de casa? Eu acho que o mais importante, como vocês estão lidando com isso. Como é que tá sendo para você, meu querido Éder? Bom, faz um tempo, acho que eu tô daqui de Portugal, Cauê, acho que eu tô no mesmo, mais ou menos isso daí também, quase 5 meses, a gente começou acho que mais ou menos na mesma época, mas eu já fiz trampo remoto, inclusive faço alguns trabalhos pro Brasil ainda, que tem um tempinho já, tem pouco mais de um ano, acho, ou quase isso. Cara, eu acho que era uma mudança que é o que a gente sempre pediu, né? Para as empresas que a gente passou, foi verdade. A gente sempre pediu. Tão sonhado, né? Era tão sonhado home office, né? Exato, tão sonhado home office teve que vir por conta de uma desgraça, uma pandemia, né? Exato. Mas é algo que a gente sempre soube que funcionaria mais ou menos parecido. A sensação que eu tenho, aliás, sensação não, há comprovações disso, que a gente produz mais estando em casa. Eu tenho eu sinto que a gente tem que se policiar, né? Porque senão você acaba alargando mais ali o horário de trabalho, você vai falando, não, vou ajustar só mais uma coisinha aqui, vou matar ali mais uma feature, e você vai puxando. Então eu acho que o que a gente tem que se preocupar agora é se policiar, não acabar estourando muito tempo que a gente tem de trabalho. Exato, respeitar as 8 horas, exato. Porque precisa viver também, né? E é isso que eu queria saber de vocês, saber do Adriano também depois, aí quem quiser complementar. Eu queria saber de vocês têm sentido que vocês têm trabalhado mais? Vamos dizer assim, vocês têm ficado mais cansados de trabalhar ao fim do dia do que se deslocar até o escritório, trabalhar, se deslocar de volta para casa? Queria entender um pouquinho mais se vocês têm se sentido mais cansado, como é que tem sido a rotina de vocês. Adriano, Éder? Bom, eu tô desde março, né, trabalhando home office, dia 23 de março exatamente, vai fazer 5 meses agora, né? Mas como o Éder disse, eu já trabalhei remoto em outras empresas, para mim acho que foi bem tranquilo, né? Eu gosto do modelo de home office. Desculpa aí. Tem algumas coisas que a gente, na verdade, assim, sempre gostou do home office, mas tem as implicações, né? Referente a isso. E é o que a gente vai abordar hoje, né? Vai falar um pouquinho. E aí eu queria perguntar para vocês, até para a gente começar esse bate-papo, endossando um pouco melhor os pontos ali,
quais são os benefícios, né, do home office que vocês veem hoje? Eu queria que vocês falassem um pouquinho aí. Fala aí, Cauê. Então, vamos lá. Eu acho que tem muitos benefícios trabalhando de home office, mas eu acho que tudo na vida é uma questão de, né, equilíbrio e tal. Eu acho que tem esse ponto negativo que o Éder falou, que você tá no home office, é difícil desligar, desconectar. Então é muito importante criar rotinas certinhas para você também não extrapolar, porque você acaba realmente trabalhando demais, na minha opinião. Só que outros pontos positivos que você tem também, que você não precisa gastar com deslocamento, com transporte público. Se você gosta de cozinhar, se você cozinha. Eu, por exemplo, estou morando sozinho nesse momento. Então eu tenho que fazer a minha própria comida. Mas, cara, é sempre comida fresca. É sempre comida que eu compro no supermercado, trago para casa e faço. Então são esses pontos que você acaba economizando, né? Geralmente quando você se desloca até o trabalho, você tem que... ou se você leva marmita, você tem que fazer marmita todos os fins de semana para congelar e levar durante a semana, ou na noite, depois que você chega do trabalho, para preparar para o próximo dia. Então acaba que você acaba trabalhando para poder trabalhar no outro dia, né? Então tem esses pontos positivos. Eu sempre gosto de ter horários fixos. Então, por exemplo, meio-dia eu paro, vou lá, faço meu almoço, 1h, 1 e pouquinho eu já tô voltando, e desconecto mesmo, vou fazer outra coisa e paro realmente de trabalhar. O difícil é depois, né, no período da tarde. E aí você vai trabalhando, quando você vê já é 7, 8, 9 da noite, você ainda está trabalhando. E é complicado, eu acho que isso é um ponto negativo, mas ao mesmo tempo você tem esse lance de você conseguir melhorar o seu tempo. Então você tem que usar melhor o seu tempo, né? Se você não está gastando tempo para se deslocar, você tem que usar esse tempo que você desloca para fazer outras coisas. O problema de ficar muito tempo em casa é que você não se movimenta muito, né? Então você tem que ficar muito atento a isso. Eu vou confessar, eu não consigo, eu não tenho esse hábito, gostaria de adquiri-lo, mas, cara, é muito importante quem está trabalhando em casa ter o hábito de se movimentar. Se movimentar, eu digo, sair pra rua, dar uma caminhada, voltar. Quem gosta de fazer academia, para 30, 40 minutos, vai lá, faz academia e volta. Pra se movimentar, porque senão você começa a criar uma vida muito sedentária, que é além de ficar 8 horas por dia, você acaba ficando mais tempo sentado. Então tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Eu acho que tem que encontrar o equilíbrio, e para mim, às vezes, encontrar o equilíbrio que é uma dificuldade no home office. Ana, eu acho essa parte aí de reservar o tempo, eu acho bem interessante. Acho que para quem consegue, quem tem disciplina para isso, acho válido. Mas o que tem ocorrido comigo, por exemplo, eu acordo, escovo os dentes, sento aqui e começo a trabalhar. O tempo que eu levava para acordar... Eu também, cara. A gente é muito errado, cara. É muito errado fazer isso. O tempo que eu usava para me arrumar, para ir até o trabalho, que eu ia caminhando, é perto aqui, é uma meia hora, porque é aqui perto, eu gasto dormindo, durmo mais. Eu não sei, cara, é muito, muito difícil, eu sinto uma dificuldade. Positivo, então, dormir um pouquinho mais é sempre dormir um pouquinho mais, aí, ó. Com certeza. E com relação ao almoço, eu também tenho grandes dificuldades em parar e fazer 1 hora de almoço certinho, porque sempre tem um problema para resolver. Então, tipo, eu às vezes nem paro para almoçar, almoço aqui na frente do computador enquanto estou codando, fazendo alguma outra coisa. Mas isso nas últimas semanas eu tenho ficado mais puxado. Mas eu gosto também de parar, almoçar, às vezes eu paro, cozinho também. As vantagens de cozinhar em casa: se você encontra algum pelo na comida, é seu. Você sabe que é seu. Caraca, tem um pentelho aqui. É meu. Tem uma barba no meu cabelo. É minha barba. Você nunca mais vai escutar aquela piadinha. É do saco do feijão. Ô, Feijão, chega aí, Feijão. Tipo, quando você almoça na padaria, né? Que você não sabe se é do chapeiro, se é do Ximaria, se veio da rua. Não, exatamente. Aí você tem toda essa. E você, assim,
pelo menos eu tenho a sensação, comida de casa, cara, é difícil você enjoar. Pode preparar basicamente a mesma coisa todos os dias, tipo, é muito mais difícil você enjoar do que comendo na rua. Essa é basicamente a minha rotina. Eu acordo, sento no PC, aqui escovo os dentes, venho pro PC, tem logo após o início do trabalho, rola uma daily, e aí depois disso a gente arrepia no código. Depois, quando dá, eu paro, faço uma hora de almoço ou procuro cozinhar. Depois disso, cara, é infinito. Você às vezes estica demais, é esse lance que a gente tava falando, você tem que se policiar para não esticar demais. E algumas empresas, se você deixar, elas vão querer que você fique até quando você puder, cara. Então você tem que saber brecar isso, você tem que saber, é sempre lógico, ó, tô parando aqui, galera falou aí, precisa de alguma coisa, sempre demonstrando que se precisar você tá ali disponível, mas tem que saber controlar o horário. E após o horário de trabalho, assim, eu tava fazendo igual o Cauê comentou, esse lance do sedentarismo. Sedentário é uma desgraça, né, véio? Eu fui tentar fazer uns exercícios, beleza, fiz durante um mês, arregacei minha perna. Tava usando aqueles aplicativos de exercício para fazer exercício em casa. Eu acho super válido, eu senti resultado até, me sentia melhor, tudo mais. Tentei estabelecer uma rotina, mas aí como me machuquei, dei uma paradinha. Tô velho já, né? Exagerei na dose. E aí Foi fazer crossfit, pô, que levantar aqueles pneus de trator lá, aí não tem como. Antes fosse, não tô levantando nem pneu de bicicleta aro 26, cara. E uma coisa que eu queria saber de vocês, principalmente assim, eu tô trabalhando para uma empresa que nunca teve a cultura do home office implementada dentro do seu ambiente e teve que implementar por conta do que a gente está vivendo hoje em dia. E eu não sei no caso da empresa que vocês trabalham, mas eu queria saber de vocês se existe algum tipo de... Isso é uma coisa que você mesmo coloca dentro da sua cabeça, que é o meu caso. Como a empresa nunca teve essa política de home office, eu acabo sempre trabalhando mais para mostrar mais, para provar que o home office funciona. Não sei se vocês conseguem captar um pouco dessa sensação que eu tenho. Queria saber de vocês, se vocês sentem mais ou menos isso. Tipo, cara, eu preciso mostrar mais trabalhando no home office. Preciso entregar mais para provar que o home office funciona. Ou para, sabe, garantir que o home office tá produzindo, a produção da equipe continua fluindo. Queria saber um pouquinho de vocês, qual é a sensação que vocês têm. Se vocês têm essa sensação, cara, porque é uma sensação muito merda. Eu queria falar um pouquinho, só puxando o benefício ali, Cauê, se você permitir. Há muitos anos atrás, né, como a gente conversou até nos primeiros episódios lá, eu sempre quis trabalhar remoto, né? Eu acho que um benefício que eu vejo, por exemplo, nem todo mundo mora bem, né? A gente tá falando assim que, sei lá, hoje eu moro numa cidade um pouco menor, né? Eu tenho qualidade de vida, mas eu sempre morei longe, né? Sempre morei longe do trabalho. Então, assim, eu lembro, cara, de pegar o carro, porque se eu fosse de ônibus e trem era 3 horas entre minha casa na zona leste de São Paulo até a zona oeste para trabalhar. Eram de fato de transporte público 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Cara, eram 6 horas, eu fazia faculdade. Então, tinha todo esse tempo e hoje eu vejo que isso é um puta benefício, né? Aí precisa, é claro, ter organização para acordar cedo, que nem eu acordo, tento acordar o mais cedo que eu posso, mas o mais cedo é meia hora, 20 minutos, aí tomo um café e começa o dia, mas vejo como um benefício, porque antes eu tinha que acordar muito mais cedo, né? E eu perdi a minha qualidade de vida, porque eu não tinha tempo para mim, eu tinha tempo para a empresa, para a faculdade. Ah, mas a vida é assim, temos que viver como a vida nos leva. Eu acho que não, cara. Eu acho que o home office hoje, né, segregado ali do que a gente vinha fazendo, é um puta ponto positivo, desde que você saiba usar. E também uma parte bem importante, eu acho que do home, eu acho que talvez por não ter filho ainda, né, apesar de estar casado, eu ainda não tenho filho, mas eu acho que sim, para quem tem filho, é um pouquinho, como o Éder está falando, é um pouquinho mais difícil, porque você tem as suas coisas em casa, e a gente vai falar um pouquinho nas próximas perguntas aí, o que a gente precisa para ter um bom home office, né?
Mas eu acho que sim, tem vários benefícios. E aí, respondendo a sua pergunta, né? Desculpa aí, depois a gente corta isso. O que você perguntou mesmo? Não, assim, é que eu queria saber de vocês, porque eu estou trabalhando para uma empresa que nunca implementou home office. Então existe uma cobrança, nem que ela não é direta, mas existe uma cobrança da produtividade, né? A produtividade que existe no escritório, ela precisa se manter dentro do home office, porque é o medo intrínseco das empresas que você está no home office, então você tem muita distração, você tem o seu sofá logo ali, a sua cama, e tem o medo das empresas de você de cair a sua produção, a sua produtividade. E eu queria saber de vocês, vocês sentem que vocês precisam provar e produzir mais no home office por conta de estar em home office, ou se para vocês é mais como se tô no escritório, dá no mesmo e tá tudo certo, não tem essa cobrança? Mano, eu não tenho essa sensação não, velho. Porque, assim, eu sinto que eu produzo mais, mas eu vejo que é algo automático, tá ligado? Como eu tô em casa, você não tem aquelas distrações do escritório. Eu sinto que dependendo do ambiente que você tá, todo mundo tá te parando para perguntar alguma coisa, ou te chamando para alguma coisa, ou te chamando para tomar um café, enfim. Eu sinto que você para mais vezes, e o barulho, cara. O barulho que tem às vezes no escritório é algo que loucura. Você precisa às vezes meter um fone ali para conseguir se concentrar. E às vezes acontecia muitas vezes da galera começar a discutir um assunto, eu tô ali focado com o meu fone e tipo não saber o que tá rolando, e logo depois disso a galera vem me perguntar sobre aqueles assuntos que eles discutiram e eu nem tô sabendo. Falei, pô, velho, tô aqui com fone, concentrado. Tipo, eu acho que a galera não respeita muito. Tipo, pô, você quer discutir um assunto, marcar uma reunião, igual agora é mais possível. Eu sinto que a comunicação é mais fluida, você não perde tanta coisa. Por exemplo, se vão fazer uma reunião, chama no Teams, todo mundo se organiza e rola aquele bate-papo. No escritório não, a galera começa a falar do nada e tipo, você tem a obrigação de estar... ombro, né? Exato, você tem a obrigação de saber o que tá acontecendo, velho. Você tá ali focado no seu trabalho, me esquece. Eu sinto que em casa eu foco mais por causa disso, não tem tanta aquela barulheira do escritório. Mesmo em escritórios mais calmos, tipo, sempre tem alguém ali que quer puxar papo. Uhum. Eu sinto que isso atrapalha um pouco. Mas em casa também tem que ter uma mudança cultural. Por exemplo, como eu já trabalho há um bom tempo, eu sinto que essa mudança cultural eu comecei desde a época da faculdade em casa, quando eu precisava fazer trabalho e tudo mais, TCC, então eu precisava me concentrar, eu me isolava e a galera respeitava. No começo é mais difícil, porque você tá ali sempre tem alguém te pedindo alguma coisa, mas aí você começa a falar, tô trabalhando, ou tô fazendo alguma coisa, então você faz essa mudança cultural na sua casa e eu sinto que é mais fácil. Aí, lógico, eu tenho filhos, é mais difícil, por exemplo, quando meu filho vem aqui, quer pedir alguma coisa, quer ficar comigo, então às vezes é mais difícil você falar pro seu filho que você não pode, por exemplo, você tá no meio de uma tarefa bem complexa e você tem que falar pro seu filho, agora eu não posso. Ele tem que... Para as crianças entenderem isso é mais difícil. Fala, pô, meu pai tá em casa e não pode brincar comigo. É meio ruim isso. Às vezes quando você tá no escritório você não tem esse tipo de problema, porém você tá longe da sua família, né? Mas eu sinto que eu produzo mais em casa porque eu consigo focar nas minhas atividades sem ser interrompido. E você sente que você tá mais próximo da sua família, no geral? Assim, com seus filhos? Ou isso não mudou? Ou melhorou? Melhorou em partes. Por exemplo, igual eu saio do trabalho até chegar em casa, eu não tenho mais esse... Peraí, tá rolando a zoada aqui. Eu sinto que, por exemplo, refeições igual antes, eu ficava lá no trabalho, comia com o pessoal da equipe, almoçava junto com o pessoal da equipe. Agora eu tenho a possibilidade de almoçar com os meus filhos, mesmo grande parte das vezes eu almoçando na frente do computador, eu sinto que eu
eu consigo tirar um tempinho, ficar com eles. Tipo, os 10 minutos que eu ia pro cafezinho lá na empresa, eu tiro, fico com os meus filhos. Pera aí que tá foda aqui, velho. Isso é o home office. Esse é o retrato do home office. Por aí Deve ser é, difícil, irmãos. Tá tipo aquelas entrevistas, não, é maravilhoso fazer home. Ô filho da porra, caralho! Tipo isso. É foda, eles brigam pra caralho, velho. Aí é embaçado. O mais velho fica pirraçando a pequena e é Ô, treta. Éder, mas então, Éder, eu vejo, eu não tenho filhos ainda, né? Mas eu acho que estar perto da família, cara, sempre, na minha opinião, tá? Aí acho que cada um tem uma visão, mas eu consegui converter aquele cafezinho com cara chato, saca? Em estar próximo da família, assim, de ter um acesso, conseguir de fato usufruir, porque a única coisa nesse planeta que é finito é o tempo, né? E a gente tem horas finitas, e cada hora que você gasta com outras coisas, é óbvio, tem que ter o bom senso. Tem horário de trabalho, né? Tem a rotina, mas é interessante você falar isso. Sim. Que também tem um lado... O Adriano já tá comemorando só de não ter que tomar café do lado do cara chato. Tá bom, já valeu a pena pra ele. Tem muito cara chato. É exatamente isso. Você, tipo, aqueles 10 minutos que você passar lá tomando café com a galera, pô, eu passo aqui com os meus filhos. Pô, vem meu filho, me conta alguma coisinha lá, ajuda. Ô pai, travou aqui o videogame, me ajuda aqui. Troca aqui na minha época era cartucho, né? Mas troca aqui o CD pra mim. Tal, o DVD, acho que é DVD, sei lá que porra de mídia tá usando. Aí vou lá, troco pra ele e tal, tipo, entra aqui no jogo, configura isso aqui pra mim. Então, tipo, você tá mais disponível pra família. É mais, assim, lógico, eu procuro deixar bem separado, falar, galera, agora eu tô trabalhando, não posso. Aí quando tá mais tranquilo, eles vêm aqui, fica aqui do meu lado, fica vendo o que eu tô fazendo. Eu acho importante isso, acho bacana. Legal. Cara. E eu queria saber de vocês uma coisa. A gente falou, isso é um ponto positivo, acho que ficar mais próximo para quem tem filho e tá com a família em casa, ficar mais próximo da família é um baita ponto positivo. Trocar o cafezinho chato, o cara chato, pelo companheiro, ficar mais próximo do filho e da filha, ou de quem estiver ali da família, é um ponto positivo. Mas agora eu quero saber o que é ruim e o que vocês odeiam no home office, o que vocês queriam mudar. Fala aí, Adriano. A gente perguntou pro cara errado, hein? Putz. Cara, ele é totalmente pró home office, ele não vai falar nada. Eu sou totalmente pró, cara. Eu acho que... É que assim, é uma coisa ruim, mas na verdade eu acho que isso é bom. Por exemplo, eu acho que o ponto ruim do home office, como o Éder muito prega aqui no Programador na Véia, é o compartilhamento é o network, né? É a gente poder ter experiências com outras pessoas. E pro lado pessoal, assim, pra mim, cara, whatever. Eu faço reuniões com o Éder, com o Cauê, com outras pessoas, assim... De projetos, de trabalho, até café virtual a gente toma no meio do dia. Vamos tomar um café nesse cara. Breja virtual. Breja virtual. Mas assim, o lado ruim, um dos lados negativos eu acho que é esse. Para quem tá começando, é difícil porque geralmente o cara que tem uma senioridade maior, se um júnior fica perguntando as coisas para ele o dia inteiro ali no Slack, né, ou no Teams, o cara fica maluco. Fala, pô, mas o cara é um júnior, é um trainee. Eu acho que dificulta muito quando você tá, vamos falar assim, treinando, né, a sua profissão. Mas assim, eu vejo hoje que pra mim, cara, é tudo que eu queria. Na verdade, eu saí de uma empresa onde eu não tinha nem um dia remoto. No meio da pandemia, eu pedi demissão, fui tocar outros projetos e tô numa empresa hoje que é 100% home office. Então, saibam aproveitar as oportunidades. Se você quiser trabalhar remoto, acho que é uma boa hora de procurar algumas empresas. Mas é como você perguntou também, Cauê. Nem tudo são flores, né? Você tem que ter uma alta disponibilidade. Geralmente, depende muito da empresa. Onde eu tô agora é mais tranquilo. A galera tem um respeito, assim, de participar da dele. A dele é bem cedo, é 8h30 da manhã. Não que eu goste,
mas tem um horário, né, pré-estabelecido, então eu faço a daily às 8h30 e eu consigo tocar o dia tranquilo. E as pessoas só perguntam quando realmente precisam, ou elas te chamam num chat inbox. Então não ter... É o que o Eder falou, é difícil eu falar mal do cara, mas do home office. Mas eu acho que um lado negativo é quando a empresa não está preparada, né? Porque a gente teve uma experiência, eu e o Eder, em um dos projetos que a gente atuou junto, que na minha opinião não teve preparo nenhum quando a pandemia deu start, saca? Que foi todo mundo para casa sem acesso a VPN, né? Não teve um planejamento, por exemplo. E pessoas que não têm cadeira não estavam preparadas para o home office, às vezes a pessoa não tem um escritório, não tem um computador, não tem um notebook, tem empresa que exige que você ligue a câmera, e às vezes você nem tem câmera, você nem estava preparado para isso, né? Então, eu acho que tem um período aí de adaptação entre as empresas também entenderem qual é a necessidade das pessoas e delas próprias, né? Que vão sendo moldadas aí conforme o carro for andando, né? O barco for subindo o rio. Exato. Eu acho que existem alguns pontos negativos que me incomodam. Que é exatamente para mim, desenvolvimento, tecnologia, caminha muito com o ambiente colaborativo. Eu não sou... A gente, né, existe a máxima do desenvolvedor das cavernas, né? Que é o cara que recebe a feature para ser executada, pega aquela necessidade, vai para dentro da caverna, faz aquilo ali, depois sai à luz do dia e entrega o que precisa fazer, né? Então, existe um pouco disso. Só que para mim, eu acho que até de outros traumas que eu comentei em outros episódios, de sempre ser o programador solo, de sempre ser o eu-keep do desenvolvimento, e a partir do momento em que eu tive a oportunidade de trabalhar com uma equipe e que eu vi que as coisas melhoram e a gente consegue compartilhar informação e desenvolver melhor as coisas, na minha opinião, eu acho que para mim, na hora que chega na hora do home office, isso atrapalha um pouquinho, mas é questão de adaptação, então demora para as pessoas se adaptarem ao home office. Eu já tinha trabalhado antes, então eu sabia a forma como eu gosto de trabalhar no home office. Então, cara, eu tô sempre chamando alguém para uma chamada, para falar assim, olha, tive uma ideia de implementar isso aqui, e mostra o código pro cara, e o cara falou, não, legal, acho que isso aí tá bom, tal, acho que você pode mudar isso, e trocar essa experiência com a pessoa ali, que dentro de um escritório você faz isso mais rápido, né, e às vezes você tá ali no home office, o cara não tá disponível e tal, isso acaba me atrapalhando um pouquinho, que é uma coisa que eu não gosto. Eu adoro o momento do café também. Eu sou talvez o cara chato que convida as pessoas pro café, porque eu acho que é o momento de desopilar, né? A gente tá ali martelando, batendo e desenvolvendo várias coisas e chega na hora do café, é o momento, cara, eu vou tomar um cafezinho aqui, relax, tranquilo, e que pra mim no home office é muito difícil, porque eu tô tomando café, eu tô na frente do computador, eu tô tomando o cafezinho, eu tô ali pensando num problema, e eu não consigo sair do problema às vezes. Então, às vezes, você se distanciar do problema para enxergar o problema de longe, às vezes quando você está dentro de um problema muito grande, é melhor do que você estar dentro do problema e não conseguir achar a solução. Então, para mim, o que acaba acontecendo mais vezes é eu desligar, acabar o meu dia, dormir e pensar na solução. E aí, no outro dia de manhã, eu consigo dar a solução. O que eu acho que eu conseguiria fazer isso melhor dentro de um escritório. Eu acho muito importante a conexão com as pessoas, a interação, e eu acho que as pessoas têm que se adaptar a interagirem mesmo estando dentro de suas próprias casas. Por isso que eu acho que tem que ter grupo no Teams, tem que ter grupo no Slack, tem que ter grupo no Skype, aonde você usa, a ferramenta que você usa para se comunicar, você tem que se forçar a se comunicar, porque senão as pessoas ficam nas suas bolhas quietinhas, elas não se comunicam, então tem que puxar. E eu sou essa pessoa que puxa, e porque eu gosto de um ambiente mais colaborativo. Então, acho que isso é um pouquinho mais difícil para mim, sabe? Concordo. Eu acho bacana essa interação com as pessoas, eu acho muito importante. Eu acho que para o cara que está começando na carreira ali,
que é um pouco mais júnior, eu acho que é ruim porque o cara vai ficar meio perdido. Se a empresa não tem um processo bem definido para fazer o onboard desse cara, para fazer um acolhimento dessa pessoa, fala, ó, você vai... Igual, eu tenho na equipe que eu tô que eu tô agora, entrou uma pessoa nova. O que eu sugeri? Cara, de início, para pegar o esquema, é o modelo para mim que eu acho que mais funciona, faz pair programming. O que é o pair programming? É você programar junto com outra pessoa, vocês dividindo ali, fazendo share screen, e um faz um pouquinho do código, outro faz um pouco, mas de início o mais experiente vai puxar aquele cara que acabou de entrar, ou aquela mina. E funciona assim, eu acho que é um processo que funciona bem, porém aquela pessoa, ela vai criar um vínculo mais forte com aquele cara que ela começou a fazer o pair programming. Para fazer a integração dessa pessoa com o restante da equipe é um pouco mais complicado, lógico. Aí por isso que eu falo, tem que ter um processo bem definido dentro da empresa para isso rolar de forma natural. Ter a sensação de que você está dentro da empresa e tal. E eu acho que isso é um ponto que precisa ser melhorado. Mas eu também, como Adriano, eu sou totalmente favorável ao teletrabalho, ao home office. Eu acho que as empresas, elas tiveram, né, que se adaptar com a pandemia. Eu também, Adriano. Você falou um negócio muito importante. Eu acabei sendo colocado em home office dentro de um ambiente em que era tudo fechado para a rua, né? Quando a gente fala fechado para a rua, todos os ambientes que a empresa tem de desenvolvimento são bloqueados para acesso externo, e isso fez com que a gente tivesse que correr muito para conseguir liberar para as pessoas continuarem a trabalhar fora do escritório, dentro de suas casas. Então, correr atrás de VPN, correr atrás de acesso, correr atrás de um monte de coisa. Então, demorou, vamos dizer assim, um mês para a gente conseguir se adaptar. Então, teve queda de produtividade, teve problemas, e não dava para voltar naquele momento. Mas eu acho que se a empresa pudesse, ela já teria voltado logo de caras, exatamente por esse trauma do primeiro mês, né? Então, acho que tem que dar tempo ao tempo das empresas se adaptarem ao método, né? E eu não sei como é que vai ser quando a poeira baixar, vamos dizer assim, qual que vai ser a política das empresas, principalmente essas empresas que não tinham política de home office, ainda elas estão de home office, mas elas não têm política de home office. Qual que vai ser a parada de voltar para o escritório, sabe? Ainda não é uma forma segura, talvez o mundo ideal seguro seria agora com uma vacina, mas tanto é isso que eu acho que a gente tá de home office, mas a gente não tá trabalhando de home office. É uma coisa meio maluca, porque a gente tá de home office compulsoriamente, né? A gente não foi nos dado, pelo menos a empresa que eu trabalho, não foi nos dado uma opção pré-pandemia de trabalhar de home office. Não existia essa opção. E quando não existe a opção o trabalhador, eu acho que aí não dá para se configurar como home office. Essa é um pouco da minha visão, minha opinião é bem pessoal. Eu acho que trabalhar de home office é quando a empresa já implementou uma política de home office antes e ela já permitia o funcionário trabalhar de home office uma quantidade de vezes por semana e se deslocar menos para o escritório. Agora, dentro do atual cenário que a gente vive, trabalhar de home office é apenas trabalhar para mim, né? Quem sabe voltando e a empresa implemente de fato uma política de home office, ela possibilite que as pessoas possam ficar 2, 3 dias na semana em casa e se deslocar menos para o trabalho. Eu acho que seria um ponto positivo. E isso sim se configuraria para mim home office, né? Não do que a gente vive agora. A gente vive agora uma coisa mais compulsória, né? É verdade, Cauê. Mas assim, referente às empresas, eu espero de verdade, que as empresas elas vejam também um lado assim, pelo menos um part home, sabe? Do tipo, o cara trabalha 3 dias em casa e 2 na empresa, porque, cara, dá para fazer uma integração sensacional. Então, eu espero que de verdade, assim, as empresas, elas revejam, né, como você disse, Cauê, os processos, porque também tem um lado positivo, né? Eu acho que faz total sentido com o que tu falou. A empresa se preparando e dando as ferramentas, ou seja, dando os acessos, dando bons processos, boas ferramentas para que a galera consiga se comunicar, e a comunicação é importante, também acaba filtrando os bons profissionais dos ruins, porque os bons acaba segregando os bons dos ruins, né? Então, isso também é um ponto positivo pra caramba,
Porque o cara que ele fica só na aba do cara que sabe um pouquinho mais, e não eu tô falando do cara que tá aprendendo, tô falando que tem pessoas no mercado que não são tão capacitadas assim, né? E ficam de muleta, né? De carranca, de mochila de criança em cima de outros desenvolvedores, né? É uma força de expressão. Mochila de criança foi muito bom. Daqui a pouco eu explico o que significa, pra quem não sabe. E tem desenvolvedores, cara, que ficam nas costas. Às vezes o cara, como é que faz isso aqui? E quando tem um home, o cara ele tem que procurar fazer o trabalho dele. Ele é pago pra isso, ele é pago pra pelo menos conversar com outro, mas ele vai ter que desenvolver, não tem como ele ficar puxando essa sardinha. E eu acho que pra empresa isso é bom, porque eu tô vendo hoje que evidencia muito rápido quem trabalha e quem não trabalha, quem se adaptou, quem não se adaptou. É muito mais fácil tomar uma decisão assim, esse cara não tá rolando, eu preciso conversar com ele para entender se ele tem um problema em casa, ou se ele precisa de alguma assessoria dentro do time, ou se a internet dele tá ruim, ou se o notebook tá ruim. Coisas que talvez no escritório a gente não veria. E explicando sobre a mochila de criança... Eu não sei, foi uma galera de front-end que me falou isso aí. Que é como se fosse sei lá, um espírito do demônio assim nas costas das pessoas, segurando você e consumindo todo o seu conhecimento, né? Na verdade, mochila de criança é um dos apelidos pro pé redondo, Satanás. Ou coisa ruim. Significa que é aquele que se aproveita dos inocentes, se apoia nas costas dos inocentes. Boa. É basicamente isso. Com isso a gente encerra esse primeiro bloco do Programador da Véia e já a gente fica com o segundo bloco. Eu queria saber de vocês também se vocês estipularam alguma rotina para trabalhar de casa ou se vocês preferem não colocar rotina para trabalhar e preferem igual vocês falaram, né? Acordo, 30 minutos depois já estou sentado, mas eu queria saber um pouquinho mais como é que funciona esse processo para vocês e como é que é o dia a dia de vocês, até que horas vocês começam, que horas vocês param para almoçar, que horas vocês voltam. Eu acho que isso pode ajudar bastante gente também. E se isso realmente é importante ou não. Queria saber de vocês. Bom, eu trabalho... a gente utiliza Scrum, né? A nossa metodologia de trabalho. Eu acordo, né? Começo a trabalhar às 9 horas, mais ou menos. E às 10 eu tenho a daily. Após isso a gente tem outra reunião de alinhamento para tirar dúvidas da galera, bater um papo e aí depois disso parto para codar mesmo de fato. Depois disso eu olho o Gira, né? Começo a ver o que tem para puxar, bugs, features, começo a trabalhar. Eu fico muito em contato com o pessoal de QA para ver se tem alguma atividade, tem alguma coisa mais urgente, porque eles recebem todos os feedbacks, né? E são também... eles também fazem todos os testes, então se tem alguma coisa pegando, algum bug crítico, a gente precisa corrigir. E almoço por volta da 1h, quando dá, e depois disso, o horário que é para finalizar. Dá é boa. É quase um robô esse garoto. Depois disso eu volto lá faço 1 hora de almoço. E aí depois eu fico até umas 18, às vezes puxa até umas 19, 20 horas. No máximo eu tento não ultrapassar esse período. 18 horas seria o ideal, né? Mas às vezes a gente puxa um pouquinho mais. E às vezes a gente tem alguma reunião à tarde, de alinhamento, para definir padrões de desenvolvimento e tudo mais. Dá um certo... Às vezes a gente tem algumas coisas que precisam ser definidas para reestruturar. Às vezes o pessoal traz para a gente dúvidas que são um pouco mais complexas. A gente se junta para definir esses padrões. É basicamente isso. Legal. E, cara, pra mim também eu acho que é mais ou menos por aí. Eu começo lá essa semana foi uma exceção à parte. Eu tava começando 7h30 da manhã, mas porque eu
eu tô fazendo deploy de uma VM que tá demorando 3 horas para subir. Então eu tô começando às 7h30, porque lá pelas 10h30 eu começo a trabalhar. Que depois faz todo o deploy. Aí eu consigo trabalhar, fazer alguma coisa. Então, essa semana eu tenho começado um pouco mais cedo, mas de resto, desde o começo aí, eu tenho começado por volta das 8h30, e a nossa daily é às 10. Então, até aí tudo bem. Meu chefe mesmo começa 10 para as 10, ele dá o bom dia dele no grupo ali. Então ele acaba indo até mais tarde também, então por isso que ele acaba começando mais tarde. E aí no final do dia, a gente, lá pelas 5h30 da tarde, isso todos os dias, a gente implementou uma coisa pra gente bater papo. É uma call que a gente entra, que a gente chama de chazinho das 5. A gente entra pra bater papo e jogar a conversa fora, tá? É proibido falar de trabalho. Ninguém pode falar dos problemas que teve no dia, porque isso a gente vai falar na daily do outro dia. Então, pra não ficar repetitivo também. E é pra descontrair. Tem dia que a gente fala 10, 15 minutos. Tem dia que a gente tá mais inspirado e acaba falando sobre outras coisas e vai até uma hora depois aí que começou. E geralmente acaba sendo um momento de desopilar, assim, total, né? De parar e dar uma respirada do trabalho mesmo. Às vezes a gente tá atolado, então acaba trabalhando paralelamente à reunião e trocando ideia e conversando, jogando conversa fora. Mas foi uma forma da gente interagir mais, né? A equipe, ela também vem sofrendo bastante alteração e entra e sai pessoa, então isso é uma forma de a pessoa que está chegando, ela também ter a oportunidade de conhecer todo mundo e de poder conversar e trocar ideia, para não cair naquele problema que a gente falou no começo do programa, que é ficar mais conectado com uma pessoa só e não ter a oportunidade de conhecer todo mundo. Então a gente implementou isso, tem funcionado bem. Tem dia que a gente não tá muito inspirado, mas é normal, é como qualquer outro dia. E, cara, eu paro 1 hora no meio do dia pra almoçar. E, cara, eu faço questão de que seja 1 hora, sabe? Não faço a menos, não faço a mais, mas eu paro realmente porque é um momento de almoço mesmo, cara. É o momento que eu vou dar play num seriado, é no momento que eu vou ver outra coisa, responder outras coisas, cuidar de outra coisa que tem que cuidar. E é religioso, cara, é especial, tem que ser e tem que fazer, e eu faço porque é um momento muito, muito importante do meu dia. Então eu priorizo bastante isso, para depois voltar pro período da tarde, aí já com o gás todo aí para continuar também. Mas é isso, 8h30 e vai até umas 5h30, e aí começa o chazinho, e aí depois é só bobeira. Mas é isso que a gente tem feito. Pô, legal, Cauê. Quase um gentleman inglês, né? Chazinho das 5, muito bom. Exato. Lord inglês. Inclusive é a piada do chazinho das 5, que é o chazinho britânico aí. Meu chefe não gosta de café, nem o José Carlos, que também não gosta de café, que é outro cara da equipe. A gente colocou, ninguém gosta de... Só eu que sou fanático do café aqui, então vamos colocar de chazinho, café. Ficou chazinho da tarde. Brejinha da tarde. Cara, eu falando de rotina, né? A gente, acho que com o home office, eu acho que fortaleceu um pouco mais isso aí, né? Eu praticamente assim, eu tento, né? Tento acordar um pouco mais cedo, como eu já falei aí, mas a dele é bem cedo do projeto que eu tô agora, começa às 8h30, então 10 para as 8 horas eu tento acordar, até para poder tomar um café, né, e ligar ali o motor. Já não tô mais tão novo assim, então tem que aquecer um pouco ali. Eu sou bem noturno, então demora a acordar. Mas assim, tem a daily bem cedo, né? Mas eu tenho um costume, assim, eu me organizo. A gente tem a daily, então eu já me organizo as ideias ali do que eu tenho para fazer. Já explico para as pessoas na daily o que eu estava fazendo, o que eu vou fazer no dia, né? Eu se eu tenho algum impedimento. Isso é do trabalho, né? Mas eu acho que também a rotina, ela se aplica muito ao nosso dia a dia, como desenvolvedores trabalhando de casa. E como que eu me organizo com isso? Geralmente, como vocês já devem ter visto, eu tenho um post-it colado para todo canto, tenho adesivo aqui de quadro branco. Então eu tento sempre, ou usar o Trello ali, né? Então eu sempre tento mapear, ter uma visão assim, essa semana aqui eu tenho isso e aquilo, uma visão macro, e dia a dia eu tento fazer assim, cara, hoje eu preciso fazer isso, né? E eu tento não colocar múltiplas
múltiplas tarefas no mesmo dia, porque, por exemplo, hoje eu tenho que trabalhar no projeto, mas eu também tenho que marcar consulta, ou eu também tenho que estudar inglês, e aí eu tento sempre encaixar como... Tem que ter horário, porque fica difícil, né? Se você não tiver à disposição do time, então eu tento fazer como você disse. 8h30 ao 12h30 eu trabalho, né? E aí eu tiro ali 1h10 de almoço, e depois eu vou até as 5h30, e aí eu fecho o dia. E o legal desse projeto que eu tô agora é que eles não adotaram, cara, graças ao bom Deus. Que Deus abençoe, pessoal, todo esse time. Porque a galera não adotou o grupo de WhatsApp. E o WhatsApp para mim é muito particular, né? Eu acho que é uma ferramenta maravilhosa, mas assim, como eles não adotaram, então, cara, a comunicação efetiva ali no Teams ou no Slack, a gente fala, galera, eu tô encerrando por hoje, fiz as atividades até aqui, e a partir de amanhã eu vou fazer isso aqui. Aí eu falo na dele. Então eu sempre vou pontuando eles, porque deu 5h30, Deus abençoa, eu vou fazer minhas coisas. Uhum. E isso me permitiu voltar a estudar inglês, né? Então eu não tenho 1 hora de trânsito, então eu paro 5h30, tomo uma ducha, dou uma espairecida na cabeça, até põe uma rede aqui fora de casa, ou tem um banquinho de praia, saca? Uhum. Tomo um sol na hora do almoço e no finzinho da tarde eu vou lá, tomo um café antes de começar a aula de inglês, coisa que talvez se eu estivesse andando 2 horas de trem eu não conseguiria fazer, não conseguiria focar em fazer isso. Então tá sendo um puta benefício, na verdade. E essa rotina, eu acho que é legal ter, porque aí você consegue falar assim, tipo, terça eu tenho aula, segunda não, né? Então você consegue se organizar. E uma coisa que eu tento fazer bastante, o Cauê e Éder, com relação à programação, é sempre falar assim, putz, essa semana, por exemplo, que nem agora a gente está construindo o Alpha server, né, para o projeto. Então eu tento sempre ter a visão, essa semana eu tenho que construir esse cara, o que eu preciso fazer. Então eu tento meio que fatiar essas atividades. Apesar de ter lá no Gira, né, eu tento ter o meu controle, porque independente do time, do Scrum, etc., eu sei o meu capacity, eu sei até onde eu consigo ser produtivo ou não. E também, se as pessoas começarem a me puxar muito, eu deixo um post-it coladinho no meu notebook aqui, eu fico olhando e falo, cara, se eu ajudar essa pessoa 1 hora, 2, 3, vai impactar nessa entrega. E aí eu já tento ver como que a gente pode negociar lá com o PO, né, e etc. Entendi. Legal, bacana. Acho importante, inclusive, isso que você falou de se programar, que eu acho que já emenda com a outra dúvida que eu tenho em relação à questão que assola um pouco a minha vida aí. E eu acredito que a vida de muita gente, que é a questão do déficit de atenção, né? Existem muitos métodos que eu desenvolvi exatamente para eu ter um controle meu, para conseguir ter foco e conseguir ter produtividade. Qualquer coisinha, cara, me distrai, né? É muito louco isso. Então, o problema de estar no escritório, que o Éder já comentou no começo do programa, é ter muitas distrações, né? Pessoas andando para lá, para cá, parando para te perguntar. Então, quando você tem um déficit de atenção e quando você é programador, é aquela coisa, né? O programador, ele tá ali raciocinando o que eu vou começar a escrever e como eu vou começar a escrever tal bloco e tal fim. Então, ele fica basicamente uns 5, 10 minutos só olhando para a tela, sem escrever nada. Não significa que ele não tá fazendo nada, né? Ele tá só pensando em como ele vai começar aquilo para ele já estruturar aquilo de maneira correta, cara. E sempre eu tava ali naquele momento de inspiração inicial, vamos chamar assim, de inspiração inicial e alguém palminha no ombro, Cauê, isso aqui. Cara, aqueles 5, 10 minutos foram pro lixo, já esqueci. Eu não vou conseguir retomar. Ou, sei lá, alguém derrubou o copo de água em não sei aonde, em cima do notebook. Cara, já perdi, já. Em casa você já tem um controle maior sobre isso. Tem os seus vizinhos, né, que podem a qualquer momento te roubar a atenção de alguma forma. Mas é muito importante que em casa você consiga, para quem tem esse tipo de problema, ter esse controle do ambiente, né? Que as coisas distraiam menos e você fazer isso que o Adriano fez. Eu acho que o que o Adriano fez é perfeito. Apesar de ter a programação da equipe, apesar de ter os cards em qualquer planner, em qualquer lugar que tem o planejamento da equipe, você criar o seu próprio, que eu acho que isso te ajuda a planejar o seu dia, né?
Porque por mais que você tenha as coisas que você tem que entregar ali, às vezes não tá quebrado em micro tarefas que você consiga realmente colocar naquelas iterações diárias que você precisa. E aí, para quem tem déficit de atenção e precisa, e tá com dificuldade no home office de focar, existe um método muito legal que chama Pomodoro. O Pomodoro, ele é um método que, cara, ele veio para você realmente ter microfrações de interações diárias do seu dia a dia, né? Então, por exemplo, você vai focar durante 15 minutos e não vai fazer mais nada. 15 minutos você vai focar no seu trabalho. 5 minutos você para, levanta, vai espairecer. Volta mais 15 minutos. E você faz esse ciclo 4 vezes para você ter um break de 30 minutos. E assim você vai repetindo durante o seu dia. E isso vai te ajudando a tirar. Então é muito importante que nessa programação, eu acho, isso serve muito para mim, que em 15 minutos eu consiga ter um entregável, sabe? Alguma coisa que eu consiga entregar. Ou até um objetivo que eu falo, esses 15 minutos agora eu vou fazer isso e vou entregar isso. Aí eu vou lá naqueles 15 minutos, faço isso, entrego isso, paro, 5 minutos, vou esparecer, vou tomar um café, vou beber uma água, vou no banheiro, volto, mais 15 minutos. Isso me ajudou muito na questão do déficit de atenção. Hoje eu faço isso automaticamente, nem preciso mais do reloginho controlando. Antes eu precisava desse reloginho controlando meus 15 minutos, porque também quem tem déficit de atenção acaba também tendo hiperfoco, e aí o hiperfoco, você entra naquela piração, ou você tá numa hiperfoco errado, e você não consegue sair daquilo. Então é bom ter aquele reloginho que vai te encher o saco, vai te fazer parar, e você vai, 15 minutos, entrei no hiperfoco errado. Se você perdeu aqueles 15 minutos, você só perdeu os 15 minutos. Você não perdeu 2 horas, 3 horas no hiperfoco errado. Então é bem legal para quem está procurando e que está com dificuldade de focar no home office, no trabalho, e está sentindo essa dificuldade. Esse método Pomodoro é um método muito bom, para quando você voltar para o escritório, você vai ver que ainda vai ser mais fluido e você vai conseguir, acho que ainda aproveitar melhor esse método. E ajuda você a se planejar antes, que eu acho que é uma das coisas bem importantes aí para quem está trabalhando de home office também. Pomodoro eu acho bem interessante. Eu nunca consegui aplicar, não. O meu... É difícil. É difícil, eu nunca consegui aplicar. O que eu faço Meu método é baseado em garrafas d'água. Quando eu bebo, termino aquela garrafa d'água, eu levanto, vou lá, encho, dou uma esparecida. Eu acho que se você conseguir, independente do método de timer, ou se você realmente se baseia pela garrafa d'água, ou o que for, eu acho que é importante você ter esses breaks. Tem que ter. Eu acho fundamental, cara. Ou seja, para parar para encher a água, ou seja, para separar a briga de criança. Exato. Eu acho que é válido. Você tem que parar, porque senão você entra numa piração ali e acaba não sendo produtivo, né? Eu acho que você tem que parar. Ou tomar um café, cara. Dar uma volta na casa mesmo. Sim. Eu acho que é válido. Eu, por exemplo, pra trabalhar, cara, até música me atrapalha, pra ser sincero. Se é uma música em português, eu paro e começo a prestar atenção na música, cantar. Se eu tenho que colocar algo totalmente, tipo, ou coloco algo que não tenha vocal, não tenha ninguém cantando, ou tenho que colocar ou silêncio total. O meu, se eu tivesse que escolher, é sempre silêncio total. Coloco o fone só para abafar o som externo e foco ali, cara, me esquece. E isso me ajuda bastante. E é basicamente isso. Tem gente que prefere música e aí qualquer música e consegue focar e trabalhar. Tem gente que prefere silêncio e dentro do escritório você ter silêncio só com fone que cancela ruído, né? Sim. E eu acho que, cara, eu consigo ouvir músicas normais, assim. Eu ainda acho que sou uma pessoa um pouco mais normal que você é. Olha aí. Eu sou monocore. Ora, né? Eu também, eu gosto, cara. Eu escuto música, assim, quase que sempre. Pra mim funciona bem e me motiva, saca? Meio psicológico, assim, mas me dá um gás, assim. Eu boto a música que eu gosto, parece que eu tô no meu ambiente, na minha casa, no meu PC, e eu fico, caraca,
Pô, mas eu acho que eu faço esse método Pomodoro, eu não, de fato assim, eu não aplico ele, não conheço ele tão a fundo, mas eu tenho uma coisa que eu venho praticando, é alta performance, não é trabalhar 8 horas por dia, é tentar ter foco ali naquele período. Então quando eu acho que como o Cauê falou, né, quando eu vou pegar uma atividade, eu coloco, não time box, eu não ligo o relógio ali e falo, vou ficar aqui meia hora fazendo, mas eu me coloco um bloqueio assim, um limite, né? Eu vou fazer essa atividade, né? E fazendo ela eu vou parar, saca? Do tipo, e faço pausas, cara. Quando eu vejo que tá muito. Recompensa, né? Recompensa. Eu acho que é legal, eu acho que você seguir um roteirinho. E pra mim funciona bem ali, por exemplo. Tem as ferramentas, eu usei muito tempo o Trello, mas depois que eu comecei a adotar o post-it, que eu escrevo, eu faço um quadradinho, sabe? Aí coloco assim, ó. Tenho que criar um endpoint, aí coloco, tenho que criar um script DDL do banco, aí o outro, eu tenho que abrir o PR. Eu meio que coloco essa missão, aí eu faço terminei, eu vou tomar um café, vou lá fora, brinco com o cachorro. Eu acho que você se recompensar, assim, você ter esse foco também, você vai condicionando o seu cérebro a ser produtivo naquele time que você colocou. Porque eu também já fui ao contrário, né? De ficar o dia inteiro no PC, chegar no fim do dia e falar assim, eita, não terminei nada. Cara, eu acho que isso me aconteceu muito nesse home office, na verdade. De dias totalmente improdutivos, cara. De dias que, cara, eu não consegui colocar e desempenhar aquilo que eu queria ter desempenhado, né? E, cara, é frustrante mesmo. E eu acho que você não pode se basear nisso. Foi só mais um dia. E não tem problema nenhum. É para isso que serve Scrum, é para isso que serve Daily. É para você chegar no outro dia e falar, gente, ontem não tive um dia bom, não consegui focar, a gente não tá vivendo uma normalidade para todo mundo ser 100% produtivo. A gente tem que ter essa consciência, não se cobrar também por não conseguir não desempenhar um dia 100%. Acontece, né? A gente tem que se poupar também. Às vezes não adianta a gente se cobrar. A gente é ser humano, exatamente. A gente tem que... Não tem 5 dias na semana que você vai ser 100% produtivo, sabe? Se você tá sendo, cara, ótimo, parabéns, você é uma exceção. Tá ligado? Passa essa droga aí, velho. Exato. Exatamente. Mas a gente conversou, por exemplo, bastante sobre essa parte aí das vantagens que é benéfico pra gente. Agora, eu acredito muito que é um benefício, uma vantagem do ponto de vista do empregador também, cara. Por exemplo, a gente vê aí que a empresa não precisa mais de um espaço físico para poder alocar 300 milhões de pessoas ali. E quanto que a empresa não está economizando com esse aluguel? Então, há uma economia desse aluguel. Não precisa... Energia, água... Tudo isso, se você parar para pensar, todo esse custo foi repassado para o funcionário, porque você utiliza... Exatamente. Né, o seu ambiente, você tem a sua internet... Você usa a sua internet, exato, a sua energia, a sua água. Isso é uma coisa que isso conecta muito com o próximo tema que eu gostaria de trazer aqui para a gente discutir rapidinho. Qual que é o futuro do home office para vocês? Como é que as empresas têm que enxergar o home office? A gente acabou de falar de custos, né, que são custos reduzidos para a empresa, mas repassados para o funcionário e fica por isso mesmo. Eu queria que a gente discutisse um pouco isso. O que vocês enxergam que vai ser depois dessa pandemia? Se a gente vai voltar para o escritório ou não vai? E se as empresas vão cada vez mais se adaptar ao home office ou não? O que vocês acham? Bom, eu não sei vocês, mas eu já fui atrás de uma locação 100% home office, então eu vou continuar home office. Malandro. Eu fui esperto. Entendi. Cara, contrata a gente aí, ó. Contrata a gente aí, Bruno. Dá emprego aí, tio. Essa opção, eu vou abrir aqui umas vaguinhas. Não, acredito que assim, cada vez mais as empresas vão acabar adotando, né, o home office, até por questões de custo, mas principalmente por falta de pessoas qualificadas, né, em determinadas regiões ali do país. Por exemplo, onde eu estou agora, que é uma empresa de São José, não tem tanto desenvolvedor em São José, né, cara? Então eles estão tendo que trazer a galera. Tem um desenvolvedor do Rio, um de Americana, eu estou em São Caetano. E inclusive eles estão indo buscar profissionais fora do país, né? Porque não tem. Na verdade tem muito brasileiro, inclusive eu conheço 2 que estão morando fora. Tem 2 que estão
que estão morando fora, e é assim, não tem como, saca? Eu acho que meio que tem uma tendência disso, porém ainda vai existir o físico, né? Não tem como todo mundo ser home office para sempre. Eu acho que alguns papéis precisam estar presentes, né? Eu acho que pelo menos na área de TI, desenvolvimento, tudo mais, eu acho que dá para fazer isso. Dá pra a gente tem essa, vamos dizer, essa vantagem, a vantagem, né? De poder trabalhar home office, mas eu vejo assim, se as empresas seguirem nesse rumo, se modernizarem, de começar a ver as vantagens do home office, que é qualidade de vida maior para o funcionário, que é economia para as empresas, aumento de produtividade, eu acho que vai ser muito bom. É um momento crucial, acho que está sendo basicamente uma revolução aí, cara. Se você parar para analisar, tá rolando uma revolução forçada aí por conta da pandemia. Então as empresas estão tendo que se reinventar para poder implementar esse home office com qualidade. Então eu vejo que as empresas mais inteligentes, vamos dizer assim, vão seguir esse rumo, vão dar essa possibilidade, porque, cara, não é só ter um cara ali para você dar ordens e pagar um salário para ele no fim do mês. Você tem que pensar que ali é uma vida, ali é um ser humano, você tem que dar uma qualidade para ele, você tem que pensar no que é melhor para ele, você tem que investir nele, né, cara? Então acho que essa parte do home office é um aumento considerável na qualidade de vida. Puxando um pouquinho isso aí, Éder, o Cauê ele tinha perguntado ali atrás, né, aquela questão de vocês se sentem, às vezes, preocupados ao nível de querer trabalhar um pouco mais, ou se dedicar um pouco além do que vocês precisam para mostrar resultado, saca? Por exemplo, hoje eu tô no projeto, cara, e até pela vaga ter esse perfil de 100% home, eu tenho esse problema também de querer mostrar o meu melhor, né? O meu melhor como time, o meu melhor como desenvolvedor. E tem um limite, óbvio, que eu não vou trabalhar de graça, né? Mas eu acho que o home office, ele tem me motivado muito a sempre desempenhar o meu melhor, sabe? Porque você, cara, consegue focar, você consegue dar um mute lá no Slack ou no Teams e falar, cara, eu tenho 15 minutos aqui, meia hora para terminar isso aqui. E você pode falar pra galera, galera, eu vou focar aqui, vou acessar VPN, vai cair conexão, etc. Se vocês precisarem, daqui meia hora eu vou estar disponível, que eu vou focar aqui que eu vou fazer tal coisa. E tem funcionado muito bem, eu tenho tratado o home office dessa forma, e o legal, cara, que você se sentir, quando você se sente motivado a trabalhar, você vai ser muito mais produtivo, né? É bom para a empresa, bom para você, é saudável, porque você não fica estressado, você sabe que vai ter um tempo para você refletir sobre aquele tema e não vai ter uma mãozinha ali, né, batendo no seu ombro para falar de futebol. Eu gosto de futebol, eu gosto de outras coisas também, mas eu acho que essa abertura que tem para você dar foco, ali a empresa tomando decisões de negócio, né, de decisões de que aquele software que você está produzindo vai ampliar as vendas, vai ampliar o market share da empresa, ou vai lançar um novo produto, vai de encontro ao crescimento de todos, do funcionário, da empresa, do mercado, e entre outras coisas, né? Uhum. Saiu uma pesquisa na Exame, ainda em maio, no comecinho ainda da pandemia que a gente estava vivendo, que 74% das empresas não pretendem voltar a trabalhar no escritório até o final de 2020. A gente não sabe como é que vai ser o cenário em 2021, então eu acho que é meio que fica esse episódio de dica para as pessoas se prepararem, principalmente na área do desenvolvimento, né, de programação e tecnologia, porque é o que dá para fazer, é o que a gente sabe que dá para trabalhar bem home office. Que, cara, cada vez mais vão ter essas vagas que o Adriano se candidatou, conseguiu e tá aí hoje 100% home office. E eu acho que as pessoas precisam se preparar, né? As pessoas precisam exatamente começar a se organizar, né? As empresas precisam se adaptar para disponibilizar um ambiente home office para o funcionário. Exatamente o que o Éder comentou.
que para mim, eu acredito que eu gostaria disso, mais ou menos como uma utopia, em que o custo de água, luz e internet, elas fossem, de certa forma, tenham uma contribuição da própria empresa com o funcionário. Eu acho que isso é uma utopia, mas isso seria o ideal, né? Porque o cara tá home office, trabalhando, produzindo, vendendo a sua força de trabalho para a empresa, e a empresa não tá tendo custo absolutamente nenhum com ele ali dentro da própria casa, né? Então acho que seria um coparticipativo, se esses custos a empresa poder arcar. É uma das utopias que eu acredito que a gente poderia começar a discutir mais para frente no futuro do home office, e realmente o home office virar uma opção, né? A empresa ainda, como a gente falou, 74% pretendem estipular a política de home office. Mas como estipular essa política de home office, né? Quanto tempo da semana esse profissional vai estar de home office de fato? Os escritórios vão ser menores, provavelmente. Então a empresa vai economizar com o custo de alocação de espaço e vai poder repassar isso coparticipativamente para os funcionários. Eu penso numa utopia dessas, eu quero muito que isso aconteça, e eu acho que é bom também porque o funcionário, o colaborador que está ali do outro lado, às vezes ele não está preparado, né? Como é que foi isso que a gente viu? Cara, eu, por exemplo, tive que correr atrás de cadeira, tive que correr atrás de mesa, tive que correr atrás de mouse, de teclado, confortável para poder trabalhar, que a empresa tinha, e eu não pude trazer para casa. Então eu tive que comprar tudo e arcar isso do meu próprio bolso. E eu gostaria muito de ver uma utopia dessa, de uma coparticipação da empresa nesses custos, de poder realmente montar um escritório dentro da própria casa. Às vezes o cara não tem espaço, né, para montar um escritório. Como é que funciona isso? Como é que seria esse tipo de trabalho? Então essas coisas eu acho que vão ser cada vez mais latentes na discussão, e eu acho que elas precisam vir à tona para exatamente a gente ter uma política de home office bem estabelecida, e eu acho que com a participação de todos, né? Eu acho que você está ali vendendo a sua força de trabalho, a empresa está comprando e pagando para você o seu salário, e a gente precisa ter essa troca também, né? Eu acho que é muito importante isso. Concordo. Fechou? Concorda? Para finalizar, rapidinho, a gente já está com o tempo estourado. Queria saber de vocês, eu falei agora ali rapidinho os investimentos necessários para fazer um bom home office. Queria saber de vocês o que vocês investiram para fazer um home office, o que vocês gostariam de ter investido mais, e o que precisa de equipamento, de conforto, o que vocês gostariam de investir mais para fazer um home office mais confortável, mais tranquilo. Queria saber de vocês e para dar dica para a galera que está do outro lado ali. Cara, boa pergunta, hein? Boa então, pergunta. Eu acho que a primeira coisa é uma máquina de café. Concordo. Outro investimento, porque assim, cara, a gente costuma fazer café, né, no tradicional, que toma muito café aqui em casa, mas você, ter a maquininha ali para, por exemplo, antes da dele eu não consigo fazer café, até porque eu acordo tempinho bem curto ali para começar o trabalho, mas você bota a cápsula e sai um café. Acho que foi um dos primeiros que eu fiz, né? Eu fiz antes da pandemia, mas foi 15 dias antes. E foi bem show de bola. Outra coisa foi um kit de teclado e mouse, né? E um tapetinho maiorzinho gamer, porque eu percebi que ficar com a mão direto na mesa também é meio desconfortável. E um que eu preciso fazer, inclusive, eu preciso de dicas, porque eu não sei por que ficou tão caro cadeira, né? Tudo é gamer. Tem uma cadeira lá qualquer loja desses e-commerces que você é cadeira de cozinha. E tá escrito cadeira gamer de cozinha. E R$1.500, cara. Putz. Os caras gamificaram o cozinheiro, né? Só se for. Tudo é caneca gamer pro café do desenvolvedor, do gamer. Então acho que foi um dos principais. Eu já tinha um monitor, eu já uso 2 monitores, né? Então já tem 2 telas. Queria uma só, mas tá caro também. Mas eu já tenho 2 telas e acaba ajudando, porque você consegue abrir múltiplas janelas ou um monitor ultra-wide, né? Pra quem tem um pouco mais de dinheiro, como você e o Éder aí. Eu tenho filhos, não tenho dinheiro. O primeiro investimento que eu fiz foi realmente uma cadeira, cara. Eu tinha acabado de mudar aqui para Portugal, então as únicas coisas que eu tinha realmente comprado para minha casa eram um sofá
e uma cama. Eu não tinha absolutamente mais nada. Então eu tinha que... Eu tava trabalhando do sofá, totalmente desconfortável, sem encostar as costas, cansado. No outro dia eu ficava cansado. Eu achei que o negócio ia durar pouco tempo, mas evoluiu. E, cara, logo na terceira semana eu falei, não, tem que comprar uma cadeira. Então... é o custo mais caro que eu tive, mas, cara, foi a cadeira mais confortável, exatamente porque eu sabia que eu ia passar muitas horas ali sentado em casa, e eu falei que não, cara, eu preciso cuidar das minhas costas, já não sou um jovem, e eu preciso cuidar das costas, porque eu sei que eu não quero ficar corcunda trabalhando em casa, não. Então eu fui investir numa cadeira um pouquinho mais cara mesmo, investi num kit mouse e teclado também, num mousepad decente, inclusive no mousepad que eu consigo descansar o pulso para evitar a síndrome do túnel do carpo, que é uma outra discussão que a gente pode ter mais para frente, que são os problemas físicos que o desenvolvedor pode desenvolver, Fora os mentais, né? fora os mentais. Então é muito mentais. importante cuidar da sua ferramenta de trabalho, que meu pai sempre falou. Você trabalha com as suas mãos, então cuida das suas mãos. Então eu tive um tempo atrás que eu tive que correr atrás para tratar da síndrome do túnel do carpo, que é o enfraquecimento dos tendões da mão. Então eu tenho que cuidar, eu tenho que ter um teclado confortável, um mouse confortável e um apoio de punho, porque é muito importante. O punho não pode ficar voando na mesa, ele tem que ficar encostado, descansado, para exatamente você não cansar os seus ombros também, porque isso reflete tudo, né? Então tem que ficar confortável. Uma mesa bonitinha que você consiga colocar seu teclado, o seu mouse, que você tenha espaço para isso. Cara, é muito importante você ter um fone bom de ouvido, que nem o Éder falou, porque nem que você não precise ouvir música, mas para você cancelar o áudio externo, e aí você escuta briga de vizinho, e cachorro latindo, e etc. Então, também achei importante, fiz esse investimento, e cara, é isso, sabe? Eu acho que é o que eu tenho hoje. É um kit para eu conseguir trabalhar confortavelmente de casa. Gostaria de uma mesa um pouquinho maior. Queria também a possibilidade de ter mais um monitor um pouquinho maior. Mas eu já tinha um monitor em casa, então eu trabalho com duas telas, com a tela do notebook e com a tela do monitor. Mais um monitor seria o ideal, mas eu acho que é um pouquinho isso. Acho que agora depois desses investimentos iniciais, eu tenho um setup que eu consigo trabalhar confortável. Para mim, o conforto é o mais importante. Você tá confortável trabalhando da sua casa. Boa. Eu investi na cadeira, mesma coisa. Eu comprei uma cadeirinha marotinha, gamer, aproveitei a Black Friday. Porque antes da pandemia eu já fazia alguns trabalhos home office, então eu precisei investir nessas coisas para trabalhar, para fazer esses trabalhos, né? Então eu tive que comprar, eu comprei um no-break porque eu trabalho no PC algumas vezes, então eu comprei um no-breakzinho maroto aqui, porque, mano, a gente tá no Brasil, eu sou velho, cara, então a gente sente falta do estabilizador, né? Como que eu vou trabalhar sem estabilizador? Parece que essas novas fontes de PC já tem um esquema dentro delas que previne queimar essas coisas. Mesmo assim eu não confio, eu sou da moda antiga. Então, como aqui, cara, eu sofri para procurar estabilizador e achava era tudo muito caro, eu vi um no-break pelo mesmo preço que eu pagaria num desses estabilizadores. Então esse no-breakzinho é maroto, então às vezes cai energia aqui, eu continuo trabalhando e de boas. Eu tive que investir. Você não tem notebook, não? Não, eu tenho o PC, o notebook é para empresa, mas às vezes os dois. Isso, para fazer os dois. Para fazer alguns trampos eu uso o PC, o notebook que eu tenho é da empresa, então eu uso tive que comprar um monitor também, porque meu PC eu trouxe do Brasil, eu precisei comprar um monitor aqui e precisei comprar um Access Point, porque a internet não chega aqui no quarto tão bem, mas comprei e me arrependi um pouco, porque a internet de 200, o Access Point só transmite 30 no máximo. Eu fiquei muito puto. Mas mesmo assim, dá jeito. E aí foi basicamente isso. Cadeira, no break, monitor e o Access Point. É isso.
Então estão as dicas, a gente aí uma hora discutindo sobre home office. Espero que vocês tenham gostado. E agora a gente vai para aquele momentinho especial que o Adriano chegou hoje. A primeira coisa que ele falou que ele estava preparado. Então a gente já vai direto pros dicas culturais do Programador na Veia. Muito bom. Bom, é isso. Dicas culturais do Programador na Veia. Adriano, você que já chegou falando. Chegando, vai lá. Cara, é todo seu. Muito bom. Então, galera, para esse episódio eu trouxe uma dica que é uma série, né? Então, essa semana eu consegui assistir essa série, apesar de ter sido uma semana bem doida aí, mas o nome da série é A Era dos Dados, né? A ciência por trás de tudo. Eu assisti no Netflix. Netflix, se quiser patrocinar a gente, está disponível. Tem uma vaga ainda, mas tem que correr. E é uma série bem interessante. Com essa era da tecnologia que a gente vive hoje, tem muitas coisas que eu já pesquiso, né, que é com relação à coleta de dados, né, em ambientes públicos, redes sociais. E quando eu li a sinopse da série, eu falei, caramba, como eu não vi isso antes? Mas saiu esse ano, né? E é interessante como que eles estão cuidando, como que eles estão coletando essas informações. E você mal sabe, hein, que às vezes as suas informações realmente, será que são suas? Ou você não lê os termos lá de confidencialidade, né? E aceitou sem ler, e vai saber se essas informações não estão na mão de um monte de empresa, de governos, etc. Então fica a dica, tem uma temporada, é muito show. Eu tive que assistir em 3 dias, assim, foi bem rápido. Muito empolgante, pelo menos para mim, né? Essa parte de ciência de dados é bem interessante e vale super a pena. Fica essa dica aí, galera. E é isso. Tô imitando o Adriano, que ele tá com a cara congelada, tá assim. Congelou um pouquinho. Sem problema. Éder. Bom, a minha dica cultural é uma série que eu já assisti tem um tempinho já, mas eu gostei muito. Se chama Altered Carbon. Ela fala sobre um futuro bem distante, onde as pessoas conseguem transferir sua mente, suas memórias, sua consciência para uma espécie de chip, e você consegue trocar de corpo com isso. Você consegue fazer backup, inclusive, disso, para quem tem grana, né? Aí você entra num outro patamar. Quem tem grana consegue fazer o backup dos seus dados de 1 em 1 hora, eu acho. E quem não... E os réis mortais tem o seu chip ali. Se você perder, se acabar com o seu chip, já era, você tá ferrado. Então, inclusive quem tem grana consegue fazer clones de si mesmo, e você consegue fazer backup. Se por acaso você morrer, você já transfere a sua consciência para esse corpo novo clonado e já sai andando. O seu corpo é só uma capa, né? Exatamente. Para sua consciência. E aí fala basicamente tem um personagem lá, existe um grupo de rebeldes, né? Numa época que tentou acabar com isso. E aí um deles foi revivido. Porque o que acontece? Com essa nova tecnologia, você não precisa prender o cara fisicamente. Você só pega o chip dele e deixa ele lá em stand-by durante quanto tempo achar necessário, quanto tempo for a pena dele. Então, um desses caras é revivido para solucionar o crime de um desses magnatas aí que foi assassinado. Então, a história é basicamente isso. Tem 2 temporadas, eu achei bem, bem interessante, acho bem legal. Sua vez, Cauê. Então, o Adriano roubou a minha dica cultural. Eu vou dar uma outra dica cultural. Não é possível, é sério? Não Isso pra vocês verem que a gente não discute pauta antes. Isso a prova de que a dica que eu ia dar era exatamente o quinto episódio do A Ciência por Trás de Tudo, que fala especificamente do episódio passado, que chama da Cloud, que é sobre nuvem, sobre os dados e compartilhamentos. Muito boa dica. Esse episódio especialmente é sensacional, e muito conectado com o episódio passado. Então reforço
a dica cultural do Adriano, mas vou dar outra dica. Eu finalmente terminei o Umbrella Academy, segunda temporada, é incrivelmente melhor do que a primeira temporada, recomendo. Se você ainda não foi no Spotify, procurou e trabalhou com a playlist do Umbrella Academy em paralelo, né, durante o seu dia de trabalho, você está fazendo o seu trabalho de home office errado, então vá lá. E para dar uma dica cultural inédita, eu terminei a primeira temporada de Hannah, que é um seriado da Amazon Prime Video. É uma menina que nasce e ela tem algumas coisas ali de especiais, eu não vou dizer muito bem o que pode ser e tal. E ela estava dentro de um laboratório com outras milhões de outros bebês lá, dezenas de outros bebês, e o pai, que não é o pai biológico dela, o pai pega ela e cria ela na floresta, longe da civilização, mas é uma menina de 15, 16 anos que tá, né, com todos os seus hormônios à flor da pele, e ela eles acabam saindo da floresta e vai viver uma vida normal, mas ela é super treinada por agentes especiais e ela tem que viver a vida dela de adolescente nesse mundo que ela não foi criada, e ela tá conhecendo, explorando tudo novo. Tem, acho que 2 temporadas, eu comecei a segunda agora, mas a primeira temporada é bem legal, é bem divertida, as cenas de ações são muito bem feitas, muito bem coreografadas. Recomendo. É exatamente o mesmo ator que fez o Altered Carbon, então por isso que eu lembrei. E é isso. Essa é a minha dica cultural minhas dicas culturais dessa semana. E a gente tem algum salve para mandar hoje? Então, momento salve do Programador na Veia. Eu queria que... Eu sofri represárias do episódio passado, que todo mundo agradeceu suas esposas, suas famílias, e eu não agradeci ninguém. Eu só agradeci o grupo da MBA, da FIAP, e aí acabei deixando passar aí. Queria agradecer também a minha noiva, por dar todo o suporte para mim, para eu poder desenvolver meu trabalho e desenvolver aqui também o Programador na Veia. Ela me ajuda bastante e ela me dá os feedbacks corretos, né? Pra gente melhorar também. E daqui a pouco a gente tá junto. E é isso. Esse é o meu salve que eu deixei passar a semana passada. E pra não fazer a coisa certa agora, né? Daquela consertada da semana passada. É isso aí. Eu queria mandar um salve pros meus irmãos, que estão lá no Brasil ainda. Edilson, Edson, Edilene. E dão força, sempre me apoiaram, sempre acreditaram em mim. E minha mãe também, né, que tá lá no Brasil e também sempre me dá apoio em tudo. Obrigado, galera. Massa. Pô, é tudo com E, né? Tudo legal. É tudo com ele. Tradicional, né? Faz parte de padronizar, né? Eu queria agradecer, na verdade, assim, primeiro a Deus, né? A Lidiane, minha esposa, que sempre tá me apoiando em todos os projetos que a gente pega aí na vida, né, e as dificuldades e as coisas legais. Mas também quero agradecer aqui, a priori, ao Éder e ao Cauê, né, por fazerem parte disso aqui. Eu acho que para quem assiste parece bem simples, talvez, né, a gente grava, fala umas groselhas e tal, mas existe todo um trabalho de pesquisa, a gente debate, a gente assiste vídeos, lê artigos, assiste séries. Então a gente está bem engajado nesse projeto e eu fico muito feliz em saber que já tem uma galera que está acompanhando a gente, né? Tá bem no início ainda. Eu acho que a gente tem bastante área, bastante conteúdo para a gente conversar daqui para frente. Mas, cara, primeiramente, a gente tem que agradecer as pessoas, né? Apesar da distância, a gente está fazendo um programa onde cada um está na sua casa, é remoto, é um trabalho que a gente começou durante a pandemia, né? Eu não poderia deixar de falar disso, a gente não está presencial, isso é o mais legal, e a gente teve vários problemas, mas apesar de todos eles, a gente está conseguindo fazer o trabalho fluir, né? O projeto ele está avançando, e trazer os ouvintes e as pessoas que estão escutando a gente faz total sentido para mim. Então, muito obrigado, vocês fazem parte da minha vida, né? Há mais de um mês, a gente já está indo para o 2º mês de gravação, e eu tenho um puto orgulho de terem amigos virtuais à distância como vocês.
É isso aí. Valeu, mano. E é Tamo com junto. com essa mensagem maravilhosa do Adriano, que agradeço também ter aí me convidado para o projeto, o Éder também. E com essa mensagem a gente vai encerrando esse episódio do Programador na Véia. Estamos chegando ao 6º episódio, olha aí. A campanha no padrim.com.br/Programador na Véia segue firme e forte, entra lá, acessa, ver quais as recompensas vale a pena para você. O intuito da gente é criar uma rede colaborativa de desenvolvedores e programadores e que a gente possa trocar ideias, experiências e crescer profissionalmente. Então a gente está junto, estamos engajados nesse projeto, a gente vai longe e a gente vai ficando por aqui e até a próxima semana, pessoal. Valeu, galera. Vocês Valeu, são foda, pessoal. viu? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Forte abraço.